Gravando, então, o nosso tema hoje é sonho de repetição. Bom, o que a Ana nos propõe a pensar aqui a partir das obras de Freud e intercalando ela com Lacan? Ela nos propõe a pensar sobre um tipo de sonho que parece não ter conferência com tudo que a gente viu sobre sonho até agora. Lembra? Qual é a linguagem do sonho? Eu pergunto para vocês, como é que Freud percebeu que o sonho se expressa? Se o sonho é a expressão do inconsciente, volta à questão. Se eu desvendo como o sonho se expressa, quer dizer, o conteúdo do sonho, não é o desvelar do sonho, não é a interpretação, a linguagem. Se eu desvendo a linguagem do sonho, eu automaticamente desvendo também a linguagem do inconsciente. Por quê? Porque o sonho é a expressão do inconsciente. Então, a linguagem do sonho é por meio do deslocamento e da condensação. Lacan vai chamar de deslocamento metonímia e condensação metáfora. Metáfora, metonímia. Condensação, deslocamento. São nomes diferentes, porque Lacan traz para o campo da linguística para uma explicitação maior daquilo que Freud falou de representação. Lacan vai trazer com conceitos como imago, imagem e assim por diante. Estou falando do mesmo assunto, mas a Lacan avança um pouquinho a mesma teoria freudiana. Mas agora, quando ela fala que existem alguns sonhos que a gente se assusta porque eles não têm condensação. Por exemplo, de forma simplória, a gente vai ver isso no texto daqui a pouquinho, mas de forma simplória. Eu, por exemplo, vou matar um rato. Não aconteceu isso comigo, não. Apesar do povo tentar dizer que eu tenho medo de rato, eu tenho nojo de rato, tenho asco de rato, mas eu mato. Né? Então, vamos imaginar que eu fui matar o rato. Né? E na noite seguinte, à noite em que eu matei o rato, eu sonho que estou matando o rato. Oh, qual foi a condensação que teve? Qual foi o deslocamento? Eu sonho com as cenas exatas que aconteceram. Ok, tudo bem, eu repeti a mesma. No dia seguinte, eu sonho o mesmo sonho, matando o rato. E eu começo a sonhar. Isso é sonho de repetição. Eu vivencio um acidente, eu vejo um acidente. E eu começo a sonhar com o acidente. E eu posso trazer outras cores para o sonho, mas é o mesmo sonho. Os mesmos tipos de sofrimento. E isso são sonhos de repetição. Eles podem ser sonhos angustiantes, se eles me trazem angústia, estão deslocados e condensados. Mas agora ela propõe pensar assim, ok, e sonho que se repete? Repete a cena, não é se repete igualzinho, repete a cena do meu dia. Ipsis literis, do jeito que foi escrito no dia, é desenhado no sonho. Então, vamos ver o texto dela, como é que ela coloca isso. O texto em que Freud propõe... deixa eu só mudar aqui a minha telinha para que não atrapalhe a minha outra telona. Achei que aqui. Dividir vocês. Então, vamos lá. O texto que Freud propõe, o texto é para além do princípio do prazer. Ela coloca assim, mais além do princípio do prazer, então, para além do princípio do prazer, precisou de muitos anos para ser entendido e valorizado. Quer dizer, a primeira teoria de Freud era assim, nós buscamos prazer. A nossa pulsão é a pulsão idílica. Se a pulsão é idílica, então ela busca prazer. Mas ele começou a perceber que muitos pacientes eram atraídos por cenas desagradáveis. Por exemplo, você vê um acidente, aquela cena fica impregnada e você quer acessar a mente, você quer não pensar mais naquilo. Mayra, o filme que eu passei para vocês, eu não vou dar spoiler, quem não assistir não vai ficar sabendo das cenas finais, mas assim, o que ele traz muito é tem uma fala do paciente no momento que ele diz assim, eu não quero mais pensar nisso, e eu não paro de pensar nisso. E aí a pessoa não quer nem com o analista dele pensar naquilo que o analista propõe ele a pensar. Então, é um filme de tirar o fôlego, e é um filme bom para assistir. Eu terminei de assistir ele a hora que eu mandei a mensagem para vocês, acho que devia ser 1h, 1h30. Então, assim, chama-se Clinical. Clinical. Acho que vale a pena assistir com um pacotinho de pipoca na mão, sozinho à noite, e assim, naquela noite que você está com medo de ter passado a noite sozinha, porque ficou sabendo que tem um assalto,
ou que aconteceu alguma coisa, aí você assiste esse filme, depois me contar a terapêutica dessa. Ah, sim, Orlando, pode deixar. Bem tranquilo. Não é um filme de terror, tá, gente? Mas ele tem as cenas de. Como é que chama aquela menina do cabelo que faz assim? Daquele filme O Chamado? Qual que é o nome dela? Ah, eu não assisti o Samara, chamado, então. Samara, né? Samara. Samara. Tem cenas que você fala, a Samara está nesse filme. Vale a pena, né? Mas é É, muito, muito o tenso. meu problema com terror é quando tem criança. Lá da Mansão Bly eu fiquei com medo daquelas crianças. Daí nessa também já tem criança, então tá colocando meu medo aí no jogo, porque Interessante. fica muito assustador quando tem alguma criança meio assassina, assim. Mas essa aí é uma menina, já uma adolescente, né? E são, tem umas ceninhas de terror, tem umas surpresas que eu não posso abrir a boca porque não eu conto. Mas o que eu gostei, o que me inspirou inicialmente a assistir o filme, é porque é a história de uma psiquiatra, né? De uma psicanalista. Aqui nos Estados Unidos, os psicanalistas são psiquiatras também, né? Só os psiquiatras podem ser psicanalistas. Então, ela é uma psiquiatra, então, mas não ela tem a ferramenta do medicamento e durante muito tempo ela luta com os pacientes para não usarem medicamento porque ela entende que o medicamento fez ela não enxergar as verdadeiras necessidades da paciente dela. Vale a pena, tá? Voltando para cá, para o nosso texto, né? Então, assim, por que nós nos aproximamos de cenas desagradáveis? E aí, hoje o tema que a gente vai discutir, o tema do foco desse tipo de sonho, enquanto o sonho da semana passada foi sonho de angústia, e por isso o foco foi estudarmos o que é angústia para a psicanálise, hoje no foco repetição, o tema é trauma, para a gente compreender melhor o que é trauma para a psicanálise. Então, contei uma ideia que contraria nosso senso comum, dizendo respeito a uma posição masoquista que implica ter satisfação na dor. Não seria de esperar que, se eu sofri um trauma, alguém me machucou, eu apague isso e não pense mais nisso, deixe isso para lá, já que isso me dói e já que eu não quero isso? E por que as pessoas têm pesadelo com a cena que dói? Por que as pessoas se aproximam das cenas que doem e aquilo fica impregnado, funcionando como se fosse criando uma aderência, um chiclete em que eu não me desgrudo, né? Mas, sabe, quando você pisa no chiclete, você tenta se ver livre desse chiclete, é uma imagem ruim. Então, Freud ampliou o conceito de masoquismo, quer dizer, isso se aplicaria a um comportamento masoquista, né, onde eu gosto de sofrer. Olha a sofrência. Esse foi o tema da supervisão, que eu trouxe esse tema, e eu estava escutando a Maria Homem numa palestra sobre isso, maravilhosa, eu vou mandar o link para vocês também, ela sendo entrevistada por um grupo de dois rapazes, e achei muito bom essas lives dela, e ela fala da sofrência, pergunta para ela assim, por que as músicas de sofrência fazem tanto sucesso? Essa é a pergunta que foi feita para ela. Estou ficando fã da Maria Homem, né? Não conheço a história dela, a clínica dela, mas estou gostando da proposta da fala dela. Freud, então, ampliou o conceito de masoquismo, tirando-o do âmbito exclusivo das perversões e propondo um masoquismo originário. Quer dizer, o que vai dar início a esse nossa tendência masoquista? Então, ele diz assim, quando o bebê não se sustenta sozinho, percebam bem isso, que essa é a matriz que vai originar o nosso comportamento de, entre aspas, autossabotagem. Volto a falar, essa palavra não é da psicanálise, não é própria dela, foi o que eu falei na supervisão agora há pouco, e repetindo no nosso grupo agora, né? Quando o bebê não se sustenta sozinho, sendo objeto de cuidados e suposições da mãe, que investe o bebê com suas representações. Então, nós temos uma tendência a abandonarmos os nossos desejos, delegando ao outro que o outro satisfaça os desejos dele em nós mesmos. Então, nós nos confortamos, gostamos de ser abusados. Isso é masoquismo.
Então, Freud faz, nós temos essa tendência. Por quê? Essa é a tendência criada originalmente quando o bebê queria ser o desejo da mãe, o falo da mãe. Então, nós temos uma tendência. Lacan usa um outro nome para isso. Enquanto Freud chama isso, na teoria freudiana, isso vai ter o nome de trauma, Freud vai chamar isso de gozo. Então, olha, Freud denomina essa posição primária de masoquismo erógeno, pela razão de tratar-se de uma posição objetal que, ao mesmo tempo, marca erogenamente o corpo do bebê. Enquanto sou tratado como um objeto do outro, né, isso me gera prazer no vínculo. É interessante que isso vai ser material para a construção do que a gente vai chamar no futuro de amor. Então, essa coisa tão bonita, eticamente falando, religiosamente falando, né, nos termos dos valores, né, o valor amor. O amor é construído exatamente nessa construção narcísica, em que o bebê se coloca como objeto do outro, porque no mundo do bebê ele ainda não é alguma coisa. Ele só é alguma coisa se for alguma coisa para o outro. Perceba bem, eu estou pausando a minha fala aqui, porque eu queria intensificar bem isso. Enquanto o bebê é alguma coisa para o outro. Então, quando a gente fala assim, não, eu sou livre, independente, você dá uma risadinha e fala, só que não, né? Nós nos construímos se tivermos valor para o outro. É assim que nós construímos o nosso. Nós não construímos. É por isso que aquela matéria, quem perdeu o narcisismo, precisa revisar a leitura daquele texto. Aquilo tudo é a base dessa compreensão. Eu só serei alguém se o outro for alguém. Mas eu serei alguém inicialmente, no processo de adoecimento, se o outro me enxergar. Então, eu não me enxergo com os meus olhos, eu enxergo com o olhar do outro. Mas no processo de amadurecimento, eu preciso furar os olhos do outro porque agora eu já me construí. O problema é que furar o olho do outro implica em matar a mãe. E por isso que a gente diz que o processo da terapia é o processo de matar a mãe. Ninguém vai pegar a velhinha lá e cortar o pescoço dela. Né? O psicótico pode fazer isso. O neurótico, não. O neurótico começa a furar esse olho e diz, espera um pouquinho, ok, o outro, a mãe, mas é o outro que espera isso de mim. Mas é isso que eu quero ser? Eu dou conta de ser aquilo que o outro diz que eu sou feio sendo aquilo? Ou eu precisarei ser tão belo quanto o outro quer que eu seja? Entende? Freud vai chamar isso de posição primária do masoquismo erógeno, pela razão de tratar de uma posição objetal que, ao mesmo tempo, marca erogenamente o corpo do bebê. E essa marca será suporte de repetições tardias. Essa marca será suporte de repetições tardias. Tem uma série, eu menciono sempre ela para vocês. Eu não consigo, se alguém conseguir achar ela no YouTube, ela é disponível. Eu tenho a primeira temporada, que eu comprei o DVD. A segunda temporada eu baixei. E a terceira temporada eu achei em inglês sem legenda. Então, quem tiver uma proficiência em inglês, aí é fácil achar. Se alguém achar legendado, me fala. A série chama-se Huff, Huff. Essa série Huff, quem comprar não perde dinheiro. Não perde dinheiro, porque é boa, é boa. É a história de um psiquiatra que começa a ter uma vida um pouco monótona com seus pacientes, prescrevendo medicamentos e escutando eles, e em determinado momento um paciente tem uma crise e esse paciente dá um tiro na cabeça. E é interessante que antes dele fazer isso, no consultório, na frente dele, ele descreve a fala que ele tem com a mãe e com o pai, quando ele conta que é homossexual, e os pais recusam isso, mas daí ele traz uma cena muito interessante que ele diz assim pro pai dele, ele contando para o terapeuta dele. Ele fala assim, eu disse para ele que ela me fez assim, então vocês têm que me aceitar. E aí o Huff diz assim, o que você disse? Assim, eu disse que quando eu era bebê, ela chupava o meu pênis, como se fosse um brinquedinho. Então, essa é a fala do ato perverso da mãe. Fazer isso com um bebê,
Sabe, o ato, pelo que descreve, é aquela brincadeira de mãe que pega o pipi do bebezinho e brinca com ele. Nossa, olha o pipi dele e tal, e dá um beijinho ali. Essa cena trouxe um desejo desse menino de que o corpo, o pênis dele, passava a ser o centro. E parece que isso gera uma angústia dele. Então, essa marca será suporte de repetições tardias. Isso marcou esse menino e essa marca passou a não ser o desejo da mãe. Olha a inconsistência que começou a existir. O masoquismo desse jovem se vinculava exatamente ao desejo da mãe não real, mas é um desejo interpretado. O masoquismo traz exatamente uma interpretação. Então, a gente não tem que trazer uma consonância, mas uma fantasia. Por isso, o tema nosso hoje, de novo, reprisa a questão de realidade psíquica. Nossos pacientes vêm com uma realidade psíquica. E aí vem aquela fala minha que é muito repetitiva, quase que neurótica, quando eu sempre brinco com vocês. Interessa ao analista a verdade? Não. O psicanalista não é o buscador da verdade. Ele busca a verdade do paciente. E a verdade do paciente não precisa conferir com a realidade, mas ela, no divã, é importantíssima. Então, o caminho pelo qual Freud chegou à proposição acima mencionada é muito interessante. Qual caminho Freud percorre para chegar ali? Deu-se a partir de uma convergência de situações que criavam impasses na condução de sua clínica, com rupturas sociais do pós-guerra. Quer dizer, Freud está atendendo pessoas que vinham da Primeira Guerra, que não conseguiam mais viver com as pessoas socialmente, não conseguiam ter vida social, porque as cenas da guerra não saíam da mente deles. Eles estavam traumatizados, teoria do trauma. Eles estavam traumatizados com essa cena. E Freud começa a se questionar, não seria coerente que essas pessoas, por buscarem o prazer, nunca mais na vida pensassem sobre isso? E por que elas são atormentadas nos seus sonhos por cenas ruins? Então, o autor traz, no texto de 1920, algumas situações para fundamentar sua tese e que propõe uma releitura do trauma. Então, ele redescobre. O Freud velho está rediscutindo a teoria do trauma. Lembra o que era a teoria do trauma inicial do Freud jovem? A teoria do trauma é a teoria da catarse. Aquela teoria em que, se eu trouxer à tona a cena primária e der sentido a ela, o sintoma cessa. Quem assistiu o filme, ou for assistir o filme que eu estou passando, esse Clinical, né? Lembra? Filme para fortes. É filme para você assistir e falar assim, até quanto eu sou forte para suportar a Samara no meu sonho, nos meus sonhos, né? Do filme. Não, mas é um filme para fortes. Não dá para você assistir, né, assim, tranquilo, achando que você vai sonhar com coisas boas, não. Mas eu não tive pesadelo depois do filme, não, tá, gente? Não invadiu até onde eu saiba. Então, assim, Freud rediscute isso. E ele diz assim, espera um pouquinho, vamos perceber o que é trauma, então. Então, a primeira delas concerne ao sonho de repetição. Sua pergunta incide sobre a peculiaridade desses sonhos, que parecem não trazer nenhuma elaboração, surgindo como uma repetição muito realista de situações traumáticas vividas, como um retorno da situação sem modificações. Bom, se Freud falou, né, teorizou, que os sonhos têm uma linguagem própria. Só um pouquinho. Só para ver aqui o chat. Quase que eu parei a gravação. Não era isso para eu fazer. Se Freud teorizou que os sonhos têm uma linguagem própria, o que dizer de sonhos que têm uma linguagem do consciente e me assustam, e eu quero ficar livre deles? O William disse que depois dá os spoilers do filme. É do filme, William, que você conta? Né? E diz que daqui a pouquinho ele vai ter que sair. Porque ele não, do filme não, do Trauma de Rato. Do trauma de rato. Tá certo. Não, mas eu, sem neuro, eu matei o rato tranquilo, colhei ele na ratoeira, mas não toquei nele, não. Duas indagações se impõem. Né? Primeiro, que caminho tomaria a elaboração onírica nesse caso? Quer dizer, quando eu tenho trauma, como é que isso é elaborado no meu sonho?
Primeiro. Segundo, se o sonho não se deforma, não tem a deformação. Lembra? Eu tenho a deformação e eu tenho a elaboração do sonho ligada ao monitoramento do meu superego. Então, eu tenho a censura. Então, meu sonho é deformado e censurado. Então, todo sonho que eu tenho, toda a interpretação, toda a descrição do sonho, descrição onírica, esse meu sonho manifesto, ele advém de uma deformação por conta da linguagem e uma censura. Então, quando eu lido com a interpretação dos sonhos, eu tenho que driblar a censura e eu tenho que desdeformar o sonho, restaurar a linguagem, entender a condensação. Muitas vezes a censura não é tão intensa porque a deformação já foi intensa. Então, o que ele está dizendo é assim, ó, segundo, se o sonho não se deforma para camuflar o desejo, a serviço de que estaria se produzindo? Quer dizer, se o meu sonho não está deformando, ele serve a quem? Então, afinal de contas, o que estaria em causa na repetição compulsiva de situações desprazerosas e até mesmo traumáticas? E daí vem uma outra definição que eu preciso deixar claro para vocês. Compulsão é sempre solução. É que a gente tem um costume psiquiátrico, né, de uma linguagem nosográfica, de interpretar como sintoma o obsessivo compulsivo. Não, a compulsão conserta minhas obsessões. Então, a compulsão sempre será um conserto. Errado, certo? Isso não é a discussão. Mas tudo que é compulsivo, repetitivo, visa tentar consertar alguma coisa, certo? Então, elucidar todas as indagações não é simples, na medida em que muito já se produziu a esse respeito e demandaria desenvolvimento que ultrapassa o objetivo desse trabalho, o que a Ana coloca para a gente. Dentro da produção em psicanálise, dois extremos acabam se encontrando. Primeiro, a abertura freudiana, que descreve a clínica da compulsão à repetição, pulsão de morte. Então, na teoria freudiana, esses meus sonhos são sonhos que expressam a minha pulsão de morte, ou a proposta lacaniana sobre a teoria dos gozos. Quer dizer, os sonhos de repetição, onde as cenas desagradáveis conseguem invadir, são cenas que me levam ao conceito de gozo. Lembrando que, para Lacan, o conceito de gozo não é o conceito de clímax ou orgasmo, mas é o conceito de sonho de ser coisificado, sonho de perversão, onde a figura, as relações objetais entre o eu e tu são interferidas por processos de uso, gozo, uso. É esse caminho que é feito. Então, não são temas simples, mas tentaremos alguma aproximação que pode abrir ao leitor vias de elaboração. Tomemos o sonho de repetição do trauma como um ponto onde essas propostas podem se encontrar e de onde podem partir com desdobramentos próprios. Então, para os seres falantes, nós somos os parletres, os que falam, os seres falantes, os seres que só existem por falar, né? Então, nós parletres, né? Falamos e somos, os seres falantes que somos. O traumático não obedece a padrão estabelecido. Voltamos àquela discussão que eu já fiz em outras aulas. O que é trauma para um não é trauma para outro. Fulana viu tal coisa, ficou traumatizada. Não deixa fulano ver tal coisa que isso vai causar um trauma. Isso é um senso comum muito errado. A psicanálise não valida isso. E não vê o trauma nesse formato. Então vê de que jeito? Situações de violência nem sempre são traumáticas, mas o fato banal de não encontrar um olhar no momento específico pode ser traumático para alguém. Quer dizer, eu posso trabalhar com uma pessoa que enfrentou um estupro, um assalto, um acidente, e aquilo não traz trauma, e essa mesma pessoa chega numa escola e o professor grita mais ele, aquela cena traumática, e paralisa. Nós podemos encontrar com uma pessoa que tem uma vida, são casos de uma paciente minha, tá? Tem uma vida que você fala, meu Deus, pai drogado, mãe drogada, tios alcoólicos, vida destroçada,
E aí você encontra toda essa história e a pessoa madura, tranquila, serena, tudo perfeito. Se casa, se sente amada, ama, está tudo bem, até um dia que tem uma discussão com o marido põe ela para fora de casa, ela morava num condomínio em Brasília, quem conhece Brasília sabe como é que é a realidade dos condomínios, são afastados, os ônibus passam longe, então dentro do condomínio até a saída no ponto de ônibus dá mais ou menos 2 quilômetros, e aí o ônibus passa de hora em hora, e ela chega em casa à noite do trabalho, o marido colocou as malas dela para fora, e ela não tenta abrir, não consegue abrir, o vizinho vem e fala, olha, eu percebi que veio um chaveiro na sua casa, onde o marido troca a chave, põe lá para fora de casa, e a única saída que ela vê é voltar para aquela casa que foi o terror da vida dela e que ela superou tranquilamente. E ela pega as malas, ela anda 2 quilômetros, os vizinhos não querem se envolver em violência doméstica, ela anda com as malas na mão por 2 quilômetros até a portaria do condomínio dela, ela espera por mais de hora um ônibus chegar, ela sai, ela anda, era perto de Sobradinho, o condomínio dela, e ela vai para o Gama. São pontos, são extremos do Distrito Federal. Né? Então, ela sai de um extremo para o outro, ela percorre aproximadamente ali, uns 50 quilômetros de ônibus, pegando 2 ônibus, desce na rodoviária, chega em casa, a avó pergunta o que está acontecendo, ela diz assim, amanhã eu conto, toma um banho, vai dormir, no dia seguinte vai para o trabalho, e daí em diante a vida dela muda completamente. Essa cena foi traumática? Ainda não. Ela vê uma pessoa pulando do prédio e ela não vê, ela vê um vulto caindo no pátio, no prédio chamado Pátio Brasil. Ela vê um vulto e observa o detalhe, gente. Ela está abrindo a porta da loja que ela trabalha. Quando ela põe a mão na chave, ela vê o vulto passando. Quando ela põe a chave ela vê o vulto passando, ela olha, ela vê um corpo se esvaindo em sangue. A vida dela acaba a partir desse ato. Guardem essa referência. Chave do condomínio, e o sonho dela de repetição é de uma porta cheia de cadeados, uma porta de grade cheia de cadeados, onde a avó dela é a porteira. Eu não vou trazer muitos detalhes, porque daí vai ser a aula toda só sobre isso. Mas olha só, esse sonho invade a vida dela. E esse sonho conta toda a vida dela. Essa cena foi traumática. Tchau, William. Depois você dá uma olhadinha no vídeo, tá? E vai invadindo toda a vida dela. Então, é isso que a Ana Costa está trazendo um pouquinho nesse texto. Só ver aqui que mudou a telinha para mim. Então, para os seres falantes, pode ser traumático para alguém. Por outro lado, traumas sociais nem sempre produzem rupturas subjetivas, mesmo que possam causar profundos efeitos na vida de cada um. Então, por essa razão, por escapar ao senso corriqueiro, é importante apresentar o que a psicanálise entende por trauma. Então, o que é trauma? Entende-se assim os momentos de ruptura que orientam, é uma definiçãozinha bem simplória, tá, gente? Momentos de ruptura que orientam o que Freud denominou realidade psíquica. Então, eu tenho minha realidade psíquica, eu tenho aquilo que orienta a minha realidade psíquica, e o trauma só ocorrerá se esses pilares da minha realidade psíquica forem rompidos. São esses referentes, então as referências não são da minha vida de fato, mas da minha vida psíquica, são esses referentes que estão em causa na formação do inconsciente e na construção do sintoma, ou seja, nos elementos de defesa psíquica. Então, as rupturas dessa ordem não vêm somente do que pode ser entendido como realidade material, segundo a expressão freudiana. Então, eu tenho a realidade do meu dia a dia, aquilo que será chamado por aqui de real, e esse real não é o que me afeta, mas o que me afeta é o simbólico ou o imaginário, que compõe a minha realidade psíquica. E ela traz pilares. Se esses pilares forem afetados, aí eu tenho trauma.
Se eles não forem tocados, eu não tenho figura do trauma. Então, elas podem se apresentar em passagens da vida em que são testados os recursos psíquicos de cada sujeito. Então, assim, conforme aquilo que eu fui construindo, eu vou sendo testado e vou utilizando disso. É por isso que eu sempre brinco com vocês: deixem seus filhos assistir filmes de terror, deixem eles saber contos de fada aterrorizantes, porque tudo isso vai construindo uma estrutura psíquica de faz de conta. E isso criará uma estrutura psíquica forte. Proteger demais os filhos nessa psique, né? Mas tem pais que deixam os filhos viverem a vida, né? Não precisam que os filhos vivam a vida, os filhos precisam da fantasia, para que a fantasia construa nessa realidade psíquica uma fortaleza. Olha, substituindo-os, essas passagens são corriqueiras e acontecem com tudo. Em todo momento da minha vida, adolescência, maternidade, paternidade, tudo isso vai exigir da minha realidade psíquica e dos construtos que eu tenho deste momento. Tá? Então, apesar de corriqueiras, para alguns esses momentos são momentos de ruptura. E se eu rompo, eu tenho que ter substitutos. Mas se eu rompo e eu não tenho substituto, eu permaneço com algo que me faz sofrer, não tenho material para aderir e substituir, e isso vai repetir como um processo como se fosse um defeito. Então, o trauma, para a teoria freudiana, nada mais é do que uma ruptura dentro da minha estrutura psíquica que não acha substituto.